Muito bem, pessoal. Aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar de um tópico bastante importante aí no mundo dos investimentos, tá? E é uma pergunta, inclusive, que muitos investidores fazem ao começar a aplicar o seu dinheiro em ações, tá? Ou seja, mais ou menos aí quanto tempo você consegue construir um bom patrimônio em ações e até mesmo você atingir a liberdade financeira e se tornar rico, tá? Ou seja, como assim rico? Uma pessoa que tem aí um capital muito acima da média através aí de investimentos no médio e longo prazo, porque realmente, de acordo com estudos aqui que eu vou mostrar para vocês nesse vídeo, então fiquem nesse vídeo aí até o final, pessoal, que vou mostrar aí para vocês vários combos aqui de análise, empresas, vou mostrar também a calculadora de juros compostos aí para vocês. Então fiquem no vídeo aí que vocês terão um combo aí de estratégias e informações que podem ajudar você e muito investidor, principalmente que está começando a sua jornada. E esse vídeo é para você, investidor iniciante, que está começando agora, tem pouco dinheiro para investir. Então, vou aplicar uma estratégia aí para você iniciante começar a investir corretamente. E também para você que já é avançado, que já pode aí fortalecer o seu conhecimento, tá? Então, nesse vídeo vamos falar aí sobre o crescimento patrimonial ao longo do tempo e as expectativas que a gente espera do mercado para atingir um bom patrimônio investido. E vou mostrar para vocês que com estudos é sim possível atingir um patrimônio bem relevante e você se aposentar aí através dos investimentos, tá? Mas antes de iniciar esse vídeo, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque estamos com uma meta de atingir 2.000 inscritos aqui no canal, pessoal. Então é muito importante que você se inscreva, garanta a sua inscrição aí embaixo, porque quanto mais esse canal crescer, mais pessoas eu posso impactar aí com o meu conhecimento, tá? Ou seja, fazer com que essas pessoas atinjam a liberdade financeira, invistam de uma forma totalmente independente, sem depender aí de casas de análise, fundos de investimento, você fazer aí o seu sem depender de terceiros. Então, meu foco aqui com vocês é esse, tá? Vamos crescer esse canal para que impacte mais e mais pessoas. Então, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo, deixe o dedão no like e não se esqueçam de deixar sugestões de vídeos aqui abaixo, tá? Primeiramente, pessoal, falando um pouco aqui sobre mim, tá? Então, para quem não sabe, eu já invisto no mercado financeiro já faz até que um tempo considerável, tá? Hoje eu tenho aí basicamente 21 anos de idade e hoje aí eu acumulo um patrimônio de mais ou menos R$ 108.741 aplicados em ações, tá? Ou seja, minha estratégia é alocar o meu capital 100% na parte de ações. Por quê? Porque pelas minhas premissas eu enxergo que as ações elas abrigam uma potencialidade de retorno muito alta, tá? Por quê? Porque eu estou me atrelando a boas empresas na economia. E as empresas, elas podem se multiplicar em muitas vezes ao longo dos anos, fora que o dividendo, que é a menor parcela aí do lucro de uma empresa, pode ser distribuída para você que tem ações e você pode estar vivendo desses rendimentos das empresas. É como se você tivesse seu negócio próprio e você pegasse lucros do seu negócio. E, consequentemente, as ações têm essa mesma finalidade. Por isso que eu enxergo que o investimento em ações, se bem aplicado, claro, precisa sim ter um auxílio ali de um profissional, você ter ali um certo conhecimento, tá? Por isso que o canal, fique atento aí no canal, porque com os conhecimentos que eu passo aqui, você já consegue ser um investidor muito diferente da média, você pode construir um bom portfólio consequentemente. E hoje eu tenho aí esse patrimônio e minha carteira de ações está basicamente com 3 ações, tá? Então, chega até a ser engraçado porque eu sou um investidor basicamente bem concentrado aqui, tá? Enquanto muitas pessoas têm um patrimônio aí de 100 a 108 mil aplicados em 10 empresas, eu defendo a ideia de que a concentração, se bem aplicada, pode te proporcionar bons retornos se você tiver ali um gerenciamento de risco bom na sua carteira, tá? Perceba que as posições da minha carteira estão aí no Banco do Brasil, BR Partners e uma posição recente que eu adicionei na carteira foi as ações aí da Sanepar, tá? E eu pretendo sim continuar aumentando posições da empresa se ela continuar abaixo dos R$ 6, que eu já expliquei em vídeos passados porque eu acho que a empresa está barata. BR Partners também está com bastante margem nesse preço para mim, Banco do Brasil. Então as 3 que eu adicionei aqui na carteira seguem muito baratas e eu sigo aumentando as minhas posições. E a minha estratégia, ela consiste em basicamente no seguinte: comprar ações, ou seja, comprar boas ações a bons preços e que paguem bons dividendos. Então, se eu olhar ali o fator preço com bons dividendos, meu combo de rentabilidade ao longo do tempo tende a ser muito expressivo. E principalmente também uma premissa que eu não descarto na hora de investir
é selecionar ações de empresas que estejam de setores de atividade perene, tá? Basicamente empresas aí que uma economia acaba não vivendo sem. Principalmente aqui no Brasil, que acaba sendo um país mais cíclico, nós precisamos buscar empresas que se enquadrem em um perfil anticíclicas. Exemplo, o setor bancário, que é um setor bem perene aqui no Brasil, né? O próprio setor de saneamento, setor de seguro, setor de energia, tá? Aí, ali depois fica ali setor de papel, até mesmo commodities, mesmo sendo cíclico aqui no Brasil, é um setor que até abriga uma perenidade interessante, mas fica ali em último na minha lista. Papel e commodities ficam por último, enquanto os 4 setores que eu olho com bastante carinho é bancos, seguradoras, saneamento e empresas de energia, tá? Aí raras as exceções são em outros setores, só se realmente o preço estiver muito atrativo para eu acabar adicionando aqui na carteira. Mas minha estratégia consiste nisso, tá? Por quê? Porque essas empresas, elas acabam tendo demandas, pessoal, que a gente apelida de uma forma inelástica. O que é uma demanda inelástica? São empresas que dificilmente terão baques, ou seja, problemas no seu resultado. Exemplo, dificilmente o Banco do Brasil vai ter uma queda de resultados, muito difícil, tá? Mesmo que seja ali um banco estatal, o banco ele atua em toda a cadeia produtiva aí no Brasil. Vocês podem perceber que o banco tem uma carteira de crédito ampla no agronegócio, ele acaba intermediando transações financeiras, né, para servidores públicos. Então é um banco, né? Todo mundo precisa de um bancão comercial. A Sanepar é uma empresa de saneamento, dando como exemplo. Ninguém fica sem tomar água, sem tomar banho. Então é basicamente uma lógica aqui para vocês colocarem nos seus investimentos, se for analisar de uma forma aí qualitativa. E aí, se você alia esse fator a um preço, tá? Ou seja, uma empresa boa, a um bom preço, você consegue ter uma rentabilidade diferenciada do mercado. Não é à toa que a rentabilidade da minha carteira de ações, tá? Ela se encontra ao todo em quase 60% nos últimos 2 anos. Até porque, pessoal, desconsiderem esse período aqui de 2021, porque meus aportes aqui, pessoal, realmente eram ínfimos, tá? Tava aportando ali de 30 a 20 reais por mês, é muito pouco, então acaba nem considerando aí todo o crescimento. Eu comecei a aportar de fato forte aqui para o mês 3, tá? Indo aqui para o mês 4, eu comecei a realizar aportes aí na carteira com uma frequência muito boa. E desde então, perceba que minha rentabilidade está aqui em 57,4% nos últimos 2 anos. Mas, pessoal, não se esqueçam que nós estamos enfrentando um momento de baixa na Bolsa de Valores, tá? E a Bolsa tem caído nesses últimos dias. Perceba que quando o mercado engata um ciclo de alta, mesmo que seja pequeno, a minha rentabilidade já chegou aqui, ó, a beirar 76%, tá? Então, geralmente em períodos de baixa, se a gente aplicar aqui a taxa anual equivalente com base nessa rentabilidade de 57,4%, você pode ter aí de 26% a 27% ao ano de forma composta, tá? Enquanto que, se eu considerar uma rentabilidade de mais ou menos aqui, ó, 74%, eu estou tendo uma rentabilidade de basicamente 40% ao ano em um mercado de alta. Então, minha estratégia de investimentos nesses últimos anos tem dado muito certo, tá? Que vislumbra comprar empresas boas pagadoras de dividendos abaixo do valor intrínseco, empresas subprecificadas, que o mercado não está pagando aí o que essa empresa realmente deveria valer. Consequentemente, aliando esses dois fatores, perceba que em mercados aqui que nem de tão alta, porque a gente mal chegou a engatar um ciclo de alta na bolsa, minha rentabilidade já ficou aí muito, muito bem, tá? Com basicamente 40% ao ano, bem superior aos benchmarks como Ibovespa e CDI. Consequentemente, isso mostra uma estratégia muito bem consolidada ao longo do tempo, tá? E realmente, pessoal, conseguir 40% ao ano, você necessita pegar bons preços, tá? Porque é uma rentabilidade muito competitiva, é muito difícil de conseguir, mas com muito estudo, com muita disciplina, você pode conseguir consistentemente ao longo dos anos de 30% a 40% ao ano, desde que você seja um excelente investidor e desde que o mercado esteja em alta, porque não tem como. Claro, os dividendos, eles representaram 90% desse retorno, tá? Essa rentabilidade que eu tive toda, pessoal, foi graças ao provento, porque se eu considerar aqui a valorização da carteira, perceba que eu estou tendo aqui apenas 6,95% de rentabilidade advindas da valorização das minhas ações. Então mostra que todo esse resultado que eu consegui aqui foi advindo do provento, 90% do retorno, tá? E ainda mais aqui em períodos aqui que o mercado acaba assumindo que a rentabilidade ela vai ali como um prêmio. No caso, a alta das ações, elas vêm como um combo, um prêmio para você. Mas quem vai te dar uma boa rentabilidade no médio e longo prazo são os dividendos. E quanto mais o período passa, a tendência é que o dividendo ele represente de 80% a 90% do seu retorno. Então,
esqueça essa parte de valorização. Pense que a valorização ela é apenas uma consequência, pessoal, né? Consequentemente, uma empresa boa, que reporta bons resultados, reporta crescimento, as ações, o valor de mercado dessa empresa tende a aumentar no longo prazo. Mas, pessoal, nada garante que a ação vai valorizar. Depende muito do ânimo do mercado, depende de como vai a economia brasileira, das taxas de juros. Então, esqueçam isso. Foque em empresas pagadoras de dividendos, tá? Por isso que eu considero aqui para vocês que eu defendo que aqui no Brasil o principal componente que te gera valor no longo prazo são os dividendos, tá? E perceba que grande parte desse retorno que eu consegui na carteira foi com o Banco do Brasil, porque eu já tenho o Banco do Brasil, pessoal, desde meados de 2022, então já comprei o banco a patamares de preço muito mais baixos, fui aumentando o meu preço médio ao longo do tempo, fui pegando o provento que eu recebi do banco, reapliquei com mais aportes do bolso. Essas empresas aqui na carteira, elas são recentes. Estou olhando com uma lupa mais de longo prazo para elas, tá? Por isso que elas ainda não me geraram retornos tão atrativos, porque necessita de tempo. Mas o Banco do Brasil, como já é uma posição antiga, por isso que já tem me gerado bastante retorno, tá? E basicamente você conseguir 40% ao ano em um mercado de alta e 27% ao ano no mercado de baixa é uma excelente rentabilidade, pessoal, não tem como, tá? Até mesmo grandes investidores acabam tendo uma rentabilidade semelhante ou inferior a essa, tá? Então, o próprio Jim Simons, que é o grande investidor aí do fundo Medallion, ele teve uma rentabilidade anualizada de 50% a 60% ao ano. Realmente uma lenda do mercado, difícil você atingir uma rentabilidade dessa, mas com muito estudo você chega lá. E aí, quanto mais o tempo vai passando, mais você vai criando meio que um feeling, né? Identificando aí as oportunidades. Portanto, pessoal, vamos ser francos aqui, não existe feeling. O que existe de fato é múltiplos, análise de longo prazo e empresa boa. Ajustando esses fatores aí, você consegue sim ter sucesso no médio e longo prazo. Agora, pessoal, a título informativo, vamos fazer aqui duas simulações. Primeiro eu vou começar com a simulação da minha carteira de ações, tá? Hoje, a minha carteira, ela detém um patrimônio de R$ 108.500 de forma arredondada. Não vou colocar os quebrados. Vamos colocar aqui essa taxa de rentabilidade que eu estou conseguindo, de 40% ao ano, que foi a rentabilidade máxima que minha carteira conseguiu ao longo desse período, quando ela chegou a bater aqui, ó, basicamente 74%, tá? Nesses últimos períodos, quando o Ibovespa teve aquele rally de alta, né? 40% ao ano num período de 10 anos com aportes mensais, vamos colocar aqui os aportes mensais, né? Consequentemente, colocando isso daqui 10 anos, a expectativa é que minha carteira tenha 6,5 milhões de patrimônio. Então, olhem o efeito dos juros compostos ao longo do tempo. E hoje uma carteira, só a título informativo, de 6,5 milhões de patrimônio, pessoal, esse indivíduo, que seja eu ou outra pessoa, já está aposentado. Porque vejam só, 6,5 milhões mais 1%, que é mais ou menos o quanto de proventos que a carteira vai gerar, se minha carteira gerar ali de 12% a 10% ao ano, até porque meu yield vai aumentar ao longo do tempo, geraria 65 mil por mês de renda passiva. Esse valor já dá aí para pelo menos, né, ter uma vida legal, né? Com o valor aí de 65 mil mensais, você já consegue ter uma vida muito boa aqui no Brasil. E aí, pessoal, estendendo, olha só como os juros compostos eles são impressionantes. Se eu estendo mais 5 anos no tempo, ou seja, 15 anos, olhem só o patrimônio depois de 15 anos. Basicamente aqui, né? Opa, acho que a calculadora acabou bugando aqui, pessoal, peço desculpa. Vamos colocar aqui as informações anteriores, 15 anos, né? E vamos dar um calcular. Olhem só o patrimônio depois de 15 anos. Então vejam que de 10 anos, quando estava em 6,6 milhões, para 15 anos já mudou muito. O patrimônio estaria em 35,9 milhões de reais. Então perceba que quanto mais o tempo passa, vai virando realmente uma bola de neve. Ainda mais se você manter uma rentabilidade diferenciada no mercado. Por isso estudem, por isso foquem no seu trabalho, foquem na sua empresa, aportem o máximo de recursos que vocês conseguirem com uma estratégia eficiente, porque a tendência é que no longo prazo você seja muito vencedor, tá? E aí imagina, 35 milhões e 900 mil mais 1%, só para a gente ter aqui no caso, uma base de análise, né? Para a gente não ficar aqui 100% otimista, vamos pegar aqui 1%. 359 mil por mês, o que nos proporcionaria uma renda anual, 359 mil vezes 12, 4,3 milhões ao ano, que dividido pelo seu patrimônio de 35 milhões e 900 mil, já teria uma 12% de yield. Então perceba que com 35 milhões você gera fácil de 300 a 390 mil por mês. Então, pessoal, isso aqui realmente aí é um recurso bem alto.
E você vê, aí você vê muitos bilionários na Bolsa de Valores. Nossa, o Barsi, ele tem 4 bilhões, mas gente, demanda tempo. Imagina uma pessoa dessa investindo durante 30 anos. O Barsi detém, basicamente no mercado, mais de 5 décadas, tá? Por isso que ele acumulou aquele patrimônio tão alto. Agora imagine uma pessoa investindo há 30 anos, olha só, 5,6 bilhões de reais. Então realmente aqui demanda tempo, tá? Mas colocando, você não vai, tá bom, 30 anos é só consequência, mas você já vai estar bem aí, vai, nos seus 6 anos, que seja, com 6 anos já dá para construir um bom patrimônio, aí, de 1 milhão e 600, né? Já começa ali a ter uma boa rentabilidade, bons proventos sendo pago, até porque com 1,6 milhão você já gera ali de 15 a 16 mil por mês, se for uma estratégia muito certeira e enxuta, tá? Mas se você for um investidor aí mais mediano, você vai conseguir de 8 a 9 mil por mês de dividendos. E também depende muito do humor do mercado, tá? Agora, para a gente acabar não sendo tão otimista aqui, vamos considerar uma rentabilidade 30% ao ano, que é uma rentabilidade mais plausível, uma rentabilidade que você pode conseguir sem se matar tanto de estudar, que não é meu caso. Minha pretensão aqui no canal é sempre estudar mais e mais para mostrar uma rentabilidade realmente diferente aqui para vocês no longo prazo, tá? Se a gente colocar 10 anos aqui nessa brincadeira, isso já proporcionaria um patrimônio de 3,5 milhões, o que é muito bom. Uma rentabilidade de 30% ao ano é totalmente plausível e mais fácil de conseguir do que 40% ao ano. 15 anos no tempo já proporcionaria um patrimônio, colocando aqui de 13,5 milhões de reais, o que já geraria uns 100 a 130 mil mensais por mês. Então fica aqui mais realístico, né? Basicamente essa previsão. E a carteira, ela se aproxima muito disso em períodos de baixa. Por isso que eu digo para vocês, pessoal, tem que estudar, tem que focar, porque para vocês conseguirem uma rentabilidade acima do mercado e conseguir aí um patrimônio relevante ao longo do tempo. Agora, vamos tirar eu da jogada. Vamos considerar que o indivíduo que está começando do zero, até porque vocês devem estar se questionando, Pablo, mas é fácil. Você já tem mais de 100 mil investidos. Pessoal, para eu conseguir esses 100 mil investidos, demorou tempo, demorou basicamente 2 anos, né? Eu só estou com esse patrimônio atual porque eu tenho uma rentabilidade bem diferenciada. Caso contrário, se eu não tivesse essa rentabilidade toda, era para o meu patrimônio estar muito inferior a isso, tá? Por isso que eu digo, quanto mais o tempo passa, maior será o seu capital. Agora, vamos considerar um indivíduo que começou com R$ 1.000 na carteira, que é muito mais acessível e plausível para a realidade brasileira, uma rentabilidade que seja ali de 30% ao ano, finge que você é um cara estudioso, se dedica e consegue 30% ao ano, com um aporte ali de R$ 1.000 por mês, tá? Tá muito acima da média brasileira. Então vamos colocar aqui R$ 500 por mês, que fica mais acessível. Durante 10 anos, 30% ao ano, você já gera ali 303 mil de patrimônio. Se você caprichar na rentabilidade, dá uns 40% ao ano ali, você consegue um patrimônio até maior, de 519 mil reais, tá? Então, mas olhem só a diferença se você aumenta esse aporte aí, pessoal. Vamos colocar aqui, né? Durante aqui, que seja R$ 1.000. R$ 1.000 já começa a fazer uma diferença legal, porque aí você já consegue ter um patrimônio de 1,10 milhão. Então, olhem a diferença de investir 500 a mais do bolso, né? Vocês verem que no curto prazo não parece ser muita coisa, mas quando você estende o longo prazo, a diferença realmente é substancial. Fora que essa calculadora ela é um pouco falha, pessoal. Por quê? Claro, ela considera-se uma rentabilidade, ela considera o patrimônio, os aportes, mas ela não considera a valorização das ações ao longo prazo e também não considera outro fator, que é que se o patrimônio for aumentando ao longo do tempo, o dividendo, né, vai aumentar também consequentemente. Então, assim, acaba sendo um pouco falha, mas é uma calculadora bem enxuta, 98% aí é realístico aqui nessa carteira, porque é juros compostos é matemática e não tem como discutir aí com cálculos, tá? Basicamente, um aporte fixo, boa rentabilidade durante um tempo específico, é provável, né, que você acumule um bom capital. E, pessoal, onde conseguir essa rentabilidade? Não tem como, pessoal. Ativos de risco, ações. Você não vai conseguir essa rentabilidade em renda fixa. Até porque o CDI, ele performou com a taxa anual equivalente de basicamente 10 a 15% ao ano. Então, esperar ganhos ali com renda fixa de 15% ainda seria muito, tá? Por isso que se você quer ter construção de patrimônio, o certo, de fato, é ir para ações, até mesmo que eu não goste muito criptomoeda, se você entende também, porque, pessoal, para renda fixa é para quem já tem muito dinheiro. Se você já é um milionário, um bilionário, se você quer ter o seu patrimônio atrelado a títulos públicos federais, tá ótimo, você já tem um patrimônio imenso. Girar ali 5% ao ano já vai ser muito para você. Agora, para alguém que está começando a sua jornada, agora eu acho mais interessante ações que há uma potencialidade de retorno muito maior.
Então, estou sendo sensato aqui, e mesmo se eu tivesse 1 bilhão de patrimônio, eu não teria tudo em renda fixa. Faria ali uma alocação de 50% renda variável e 50% renda fixa, tá? Por isso que eu digo que é necessário sim um gerenciamento de risco. E a depender da sua idade e o tempo que você tem, compensa ter 100% em ações, por incrível que pareça, tá? Eu, por ter aí 21 anos de idade e ser muito novo, para mim eu não vejo problema nenhum entre todos os meus recursos atrelados no mercado. Por quê? Porque eu tenho tempo para errar. Se o mercado engatar um ciclo de queda agora, eu posso ter os meus dividendos reaplicando para amortizar essas quedas, né? E ter o longo prazo para lá na frente, que seja daqui 6, 7 anos, eu já estar aí com um patrimônio relevante, uma boa renda. Por isso que o foco aí é sempre a longo prazo. Quanto? Longo prazo quanto? 5 anos para cima, no mínimo, tá? Se você não tem visão aí de 5 anos para cima, esquece ações, esquece bolsa, melhor você fazer outra coisa aí, porque não vai dar certo, tá? Agora, pessoal, vamos falar um pouco aqui das ações que compõem um pouco a minha carteira, tá? A primeira, obviamente, é o Banco do Brasil, um banco aí muito conhecido aqui no país, né? Hoje negocia múltiplos baixos na Bolsa de Valores, que é um dos princípios da minha estratégia é comprar empresas abaixo do seu múltiplo de negociação médio, e hoje o Banco do Brasil se encaixa nesse perfil. Além de bons pagamentos de proventos, o banco negocia abaixo da sua média histórica, tá? Outra ação aqui da carteira é a BR Partners. Esse caso aqui é um pouquinho mais arriscado que Banco do Brasil, mas ainda é uma empresa bem segura para uma small cap. Por quê? Porque é um banco de investimento que não tem como principal a atividade de crédito, em contrário de um banco múltiplo que depende da atividade de crédito, né? Inadimplência, provisões para devedores duvidosos. A BR Partners está livre aqui desses problemas. Enquanto isso, a empresa está investindo muito na parte de intermediação financeira através de Wealth, né, que é um segmento que tem crescido muito aqui no Brasil, e também aí a parte de mercado de capitais. Então, se a gente tem um mercado ali mais pujante, uma economia mais controlada, a BR Partners pode sim se beneficiar desse cenário. Mesmo com agora a economia apertada, juros altos, Selic ainda em alta, né? Temos aí inflação desenfreada, a empresa já tem reportado bons resultados. ROI está muito bom, né? Perceba aqui que a margem bruta da empresa está boa, a margem líquida está boa, o pagamento de proventos também segue muito atrativo. Então é uma empresa clara de longo prazo e é uma microcap aí na Bolsa de Valores, ele tem um valor de mercado de 1,6 bi e já tem pago bons proventos. Então perceba que até mesmo em small caps eu priorizo a estratégia de pagar bons dividendos. E a terceira empresa aqui da carteira, tá, é a Sanepar, mas essa aqui foi caso recente, e a Sanepar eu estou adicionando mais por uma questão de oportunidade. É uma empresa perene, tá, paga um dividendo razoável, não é o melhor dos dividendos, até porque é uma empresa que tem um programa de dividendos chato, tá? Ela anuncia um provento, demora 6 meses para pagar, mas o diferencial da Sanepar é o múltiplo que ela está sendo cotado, abaixo do preço justo, e a indenização que ela tem para receber da União, que isso aqui poderia desbravar um valor imenso para a empresa. 40% de uso extraordinário, fora uma possível alta nas ações, já que o mercado não deixaria a empresa num patamar de preço tão baixo se um volume desse de caixa entrasse. Por isso que eu olho o Sanepar como um caso mais de oportunidade, tá? Não olho para fins aí de aposentadoria e de dividendos constantes. Não, essa empresa é mais para oportunidade, para que eu tenha aí uma rentabilidade expressiva nos próximos anos. E claro, se a empresa viesse materializar aí no longo prazo, né, a depender do preço, quanto que a empresa for pagar, do crescimento, eu posso ir manuseando, mas a Sanepar, eu pretendo deixar uma posição sempre menor. Eu prefiro dar prioridade aí para a BR Partners e para o Banco do Brasil, possivelmente uma BB Seguridade, que também paga bons dividendos, e outras empresas mais como oportunidade. Então a gente faz essas distinções aí, né, para o volume principal da sua carteira ser de empresas geradoras de renda recorrente, e as outras você ter ali a oportunidade para talvez ter um crescimento um pouco maior, tá? E hoje a BB Seguridade, inclusive, que é a empresa que eu acabei de citar, segue barata, é uma empresa seguradora, abaixo do seu múltiplo de negociação médio em termos de PL, é uma empresa que paga bons proventos, está com perspectiva, e o setor de seguros ele cresce a uma taxa de 10 a 15% ao ano aqui no Brasil, tá? Fora que é um setor que é como se fosse um pêndulo, né, pessoal? Taxa de juros sobe, o setor ganha, porque as seguradoras têm seu caixa aplicado em títulos de renda fixa, então eles ganham com taxa de juros mais alta, porque acaba rendendo mais aí para a seguradora. E com taxa de juros baixas, isso aqui amortiza, né, de fato, o crédito, barateia o crédito para a empresa consegue realizar mais intermediações
para terceiros, tá? Seja em segmento rural, seja em segmento habitacional, seja em segmento automotivo, todas as seguradoras se beneficiam de uma taxa de juros baixa e de uma taxa de juros altas. Então, o setor pêndulo, até por isso que tem esse ROI tão alto, tá? Sigo de olho na BB Seguridade, que essa sim eu poderia colocar como uma grande fatia da minha carteira, que eu acho ser uma empresa bem perene e boa recorrência de proventos, tá? Mas é isso aí, pessoal. Basicamente, nesse vídeo aqui, o que eu queria discutir é basicamente isso, tá? Percebam que, para resumir aqui para vocês, são vários fatores que vão determinar o seu sucesso no mercado. Eu, ao longo desses 2 anos que estou investindo, já sinto aí que a carteira tomou até que uma atração, mas tudo é demorado, né? Ainda não tô aí com patrimônio relevante para falar uau, né? Já posso, não, longe disso, tá? Para ter conforto aí, pelo menos acima aí de 1 milhão a 2 milhões, você já começa a ter ali um conforto legal, porque principalmente no Brasil, né, pessoal, onde a inflação é alta, os juros são altos, né? Há uma corrosão no nosso poder da moeda, há uma corrosão no nosso poder de compra, porque a moeda fiduciária brasileira, infelizmente, é fraca em comparação aos outros pares globais. Então, são vários fatores que podem influenciar o seu sucesso no médio a longo prazo. Por isso que eu digo para vocês, pessoal, foquem na estratégia, assistam o canal, que dá certo sim, tá? O Brasil, ele é um país ainda bem subprecificado. Hoje, muitas pessoas estão preferindo investir, eu recebo muitas perguntas nisso, tá? Pablo, por que você não investe no exterior? Pablo, por que você não tem criptomoeda? Pessoal, o Brasil ainda segue muito barato. Se vocês pegarem a bolsa, eu já trouxe vários vídeos aqui para vocês, a nossa bolsa é uma das mais baratas do mundo, tá? Então, para que eu vou procurar empresas caras cotadas a múltiplos 15 vezes, 20 vezes, sendo que temos empresas boas aqui que estão a múltiplos baixos? Temos um Banco do Brasil negociando aí, ó, a 4 vezes lucro. Temos uma BR Partners, né, negociando a 8. Temos uma Sanepar negociando a 5 vezes lucro, com uma média de negociação de bolsa de basicamente 7. Para que eu vou querer empresas múltiplos caros? Por mais boa que seja, nem sempre uma empresa boa será um bom investimento, pessoal. Vocês precisam conciliar o fator valor com o fator preço, tá? Se vocês desprezarem o preço, vocês não terão uma boa rentabilidade. Esquece. É a mesma coisa de você comprar uma televisão na sua casa. Ai, eu vou comprar uma TV de uma alta qualidade ou uma de mais alta ainda. Às vezes compensa comprar a de menor qualidade se o preço dela tiver ridicularmente barato em relação à outra. Então, por isso que faço essas comparações, tenha um senso crítico e tome uma decisão aí com base em análises fundamentadas, que é meu foco aqui no canal com vocês, tá? Bom, pessoal, vou terminando o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, tá? Muito importante que vocês se inscrevam no canal, compartilhem esse vídeo, deixe nos comentários sugestões e maceta o dedo no like, que ajuda muito aqui no engajamento. Bom, pessoal, vou terminando esse vídeo por aqui. Fiquem com Deus e até um próximo vídeo, pessoal.